3, 2, 1. Fala galera, mais um podcast de verão, temporada de verão nesse lugar lindo, maravilhoso, com esse sol que dá energia, que dá esse calor gostoso e entregando hoje um conteúdo diferente, diferenciado com essa mulher que ela é empresária, ela é mentora de outras empresárias, ela é psicóloga, ela é consteladora familiar e empresarial e ela hoje veio aqui para entregar um conteúdo diferente para você, um conteúdo que mexe na sua vida pessoal, profissional, você começa a entender como que funciona o seu modelo mental, como que a mente ela pode te preparar para você alcançar mais performance, ter mais resultados. Então a gente aprende com ela, ela está junto com a gente no ecossistema, ela é nossa sócia do Fire Club, ela é empresária, ela colhe muitos resultados e hoje nós estamos juntos aqui para te entregar o melhor conteúdo. Recebam com uma salva de palmas Paula Cassanho! Paulinha, muito bem-vinda. Que baita apresentação, que delícia ser recebida assim, gratidão. E estou muito empolgada para a gente conversar coisas bem especiais aqui. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo. Para a gente é um prazer trazer pessoas boas aqui no nosso podcast e que esse podcast sirva para muitas mulheres empreendedoras, para você também que é homem, vai aprender muita coisa legal. A Paulinha é empresária, então ela sabe muito como funciona a parte de psicologia, né? A parte que tá certo falar a parte psíquica, tá certo? Também do ser humano. E ela veio hoje dar uma aula pra gente aqui. Paula, eu queria primeiro falar o seguinte. A mente realmente ela pode ser determinante, antes de entrar na sua história, tudo, a mente pode ser determinante realmente nos resultados, ou isso é balela, é subjetivo? Quão a mente impacta, você ter uma mente forte, impacta no resultado das pessoas hoje? Você sabe, Johnny, que eu fiz psicologia, me formei há mais de 20 anos, inclusive, né? E a psicologia, por incrível que pareça, não respondeu muitas perguntas que eu tinha. Foi no decorrer da minha jornada de busca, com algumas falências, com vários problemas psicológicos, eu tive pânico, eu tive depressão, eu tive muitas coisas no decorrer da minha história e foi aí que eu encontrei como que a mente é determinante. E eu lembro que um dia assim que foi crucial na minha vida foi quando minha mãe falou para mim, estava diante de uma maior crise de relacionamento de casal, crise financeira, minha mãe falou: "Você que escolhe, você está escolhendo isso". Eu falei: "Não é possível que eu esteja escolhendo viver essa vida horrível que eu estou vivendo". E foi quando eu comecei a buscar as informações, começar a estudar e conseguir realmente compreender como a mente trabalha, e inclusive com vários artigos científicos, porque eu sou uma pessoa daquelas que pesquisa, eu acho que tudo tem que ter um embasamento. E aí foi quando eu consegui compreender o poder da mente, como que impacta na nossa vida, inclusive a Biologia da Crença. Você já ouviu falar desse livro? Não. Tem um autor chamado Bruce Lipton. Biologia da Crença. A Biologia da Crença. Aliás, podem ir anotando aí que eu vou falar algumas bibliografias para quem gosta de embasamento. Aliás, né? Anotem e saiam com uma decisão daqui. E não esqueçam disso tudo que ela vai falar, desse assunto que é tão importante, se inscrever no canal, deixar seu like, comentar. Paula vai dar um show aqui, então ativa o sininho. É muito importante que você dê essa nossa força para a gente continuar entregando conteúdo para você. Então, Sim. A Biologia da Crença. Bruce Lipton é um autor que inclusive está vivo, biólogo, e ele fez pesquisas que comprovam, pesquisas inclusive fisiológicas que comprovam que quando a gente muda a nossa mentalidade, não muda só a questão dos pensamentos, dos sentimentos, mas muda o nosso DNA. Ele descobriu que inclusive tem um núcleo do DNA, e aí ele conseguiu provar que é muito mais potente do que a gente imagina. Então, a mudança de mentalidade, ela é realmente crucial para que a gente tenha mais resultados nos negócios, mas não é só isso, porque daí existe a parte sistêmica também. Nossa, já comecei esse podcast meio chocado. Como é que uma mente pode mudar o DNA? Eu acredito muito no poder da mente. É muito implacável, né? A mente, o que a gente pensa, a gente cria, o que a gente sente, a gente atrai, o que a gente acredita se torna realidade. E você fala que muda o DNA, ou seja, muda não só o comportamento, mas muda a pessoa como um todo. E isso é transmitido para os filhos, inclusive. Essa pesquisa que ele fez, ele comprova que a mudança ela é física, ela é celular. E que isso é transmitido para os filhos. Então, foi com esse livro, inclusive, que eu falei, gente do céu, o negócio é mais profundo do que eu imaginava. Nossa. T. Harv Eker, né, do Segredos da Mente Milionária, ele fala que pensamento gera sentimento, sentimento gera ação gera resultado. Só que antes do pensamento vem a crença, e antes da crença vem a questão sistêmica, que são as heranças de família.
Então, peraí, vamos entrar em cada ponto aí. Isso. Então, primeiro na herança de família. Uhum. Então, aqui é a questão sistêmica. Você está me dizendo que se a minha mãe e meu pai acreditam que todo rico é uma pessoa ruim, que trabalhar é ruim, acreditar nas coisas, isso sistemicamente vai transmitir para o filho. Isso comportamentalmente vai ser transmitido, inclusive por modelagem. Por isso que é tão importante a gente estar em ecossistemas onde a gente modela outros tipos de comportamentos e crenças, tá? Só que a questão da sistêmica é o seguinte, a gente tem memória celular. E a memória celular, hoje também existem várias pesquisas que comprovam que a gente tem até 7 gerações que a gente recebe como herança. O que significa isso? Então, por exemplo, pandemia que a gente teve, né? Muitas pessoas tiveram, não sei se você percebeu isso, você conviveu com alguém, por exemplo, que estocou papel higiênico do nada. Estocou comida, ficou desesperado, estocou comida e tudo mais, e nem era uma crise tão grande, vamos dizer assim, para aquela pessoa, para aquela família, para aquela condição financeira que aquela pessoa tinha. Mas o pânico que ela teve estava relacionado a pessoas da família dela, ancestrais da família dela, que passaram fome, morreram em guerras, morreram em pandemias também, de situações lá de, sei lá, 1800 e tanto, 1700 e tanto. Só que a memória celular, ela passa pra gente, porque na tua composição celular, você é 50% pai, 50% mãe, biológicos. Tá? Sou adotada, aí é um outro podcast. Mas assim, 50% pai, 50% mãe, 25% cada avô, cada avó, e assim sucessivamente. Então, nós temos informações que elas são celulares e que dentro de um grande inconsciente coletivo da nossa família, a gente tem uma tendência a repetir. Lógico que inconscientemente. Então, além das crenças, por exemplo, se a maior parte das mulheres da minha família se separou, a maior parte das mulheres da minha família foi mãe solteira, a maior parte, vamos supor, das pessoas que tiveram negócio da minha família faliram. Eu tenho uma tendência a fazer isso também, na minha vida. Mesmo que eu não conheça essas histórias. E é por isso que, aí depois a gente pode falar um pouquinho sobre como eu cheguei na constelação familiar. E foi isso que me respondeu muito, porque através dessa consciência de que a gente tem heranças muito mais profundas, além das crenças, que eu comecei a chegar num trabalho onde a gente consegue destravar e reconfigurar não só o psicológico, mas esse olhar sistêmico da vida. E isso faz com que a pessoa impulsione para ela parar de repetir esses padrões. Nossa, é muito interessante. Aí da parte sistêmica vai para a parte de crenças, né, que você falou. Depois da crença vai para o pensamento. Isso. Qual que é a diferença da crença? Porque para mim, eu que sou leigo nessa parte, para mim eu achei que era a mesma coisa. Qual a diferença da crença para o pensamento? Não, é que a crença vem antes, né? Vem antes, Na verdade, a crença gera o pensamento. A crença gera o pensamento. Só que a crença ela é moldada inconscientemente. Tá. A crença é o que eu acredito, como moldada inconscientemente, gera o pensamento. Isso. Por exemplo, um pensamento negativo. Aí gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Isso. Só que assim, até a gente tem um termo chamado inconsciente coletivo. Jung fala muito do inconsciente coletivo, né? E o inconsciente coletivo, eu costumo brincar que assim, é como se tivesse uma bolha gigante no planeta, que tem um monte de informação lá. E a maior parte das informações, inclusive na Bíblia, eu gosto muito da Bíblia como referência filosófica, e na Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não sei se você já viu essa expressão, né? E é isso, o inconsciente coletivo, a maior parte das pessoas pensa em crise, em problema, é negativo. E isso tudo reverbera na nossa forma de se relacionar com a vida. Por isso que remodelar crenças, criar crenças novas, vai gerar pensamentos novos, vai gerar sentimentos novos, ações novas e, consequentemente, resultados novos, né? E pensando nesse impacto financeiro, nesse impacto de sentimento, de pensamento, como nossos resultados impactam na parte financeira, ou seja, da pessoa? Você estava contando um pouquinho antes do podcast, estava falando um pouquinho sobre essa questão das crenças em relação à parte financeira, né? Tem uma parte financeira que é muito isso, não é? Muito, porque na verdade tudo que a gente acredita e que a gente coloca foco vai se transformar na nossa realidade. Uma frase que eu gosto muito é: tudo que você acreditar com confiança vai se transformar na sua profecia autorrealizável. Então, automaticamente, se eu acredito na escassez, se eu acredito que dinheiro é sujo, se eu acredito que é difícil, se eu acredito que empreender não dá certo, porque eu vi um monte de gente da minha família falir, entendeu? Se eu vi meu pai e minha mãe brigar por dinheiro,
Um monte. Isso porque eu não estou nem considerando a parte sistêmica mais anterior a isso, tá? Tô falando só daquilo que eu experimentei na minha vida. Isso, consequentemente, vai fazer com que os meus comportamentos, meus sentimentos, meus resultados financeiros estejam impactados por tudo isso. Por isso que não tem como. Não, assim, eu falo que autoconhecimento é a única forma da gente mudar a base do nosso relacionamento com o dinheiro, com negócios, com relacionamentos e com a vida, né? E é muito importante. As pessoas, às vezes, acham que, cara, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro porque, pô, minha vida não dá certo, aí, pô, não tive uma oportunidade, mas tudo que está começando aqui na cabeça dela, né? Tá começando antes pela cabeça dela, né? E o pior, sabe o que é, Johnny? Que é na cabeça. Só que a maior parte das coisas a pessoa não tem nem ideia. Eu chamo isso de ponto cego. O ponto cego, ele é muito maior do que você não enxergar alguma coisa. Por exemplo, todo mundo que tem consciência nos negócios, você pode ser que você entre num ponto cego no sentido de você perder uma informação, mas é mais profundo do que isso. Se eu não sei essa ignorância em relação ao que realmente impacta em mim, faz com que a hora que eu veja, eu sou engolida por uma situação de dor. Eu costumo dizer que a gente tem uma criança machucada, todo mundo tem uma criança machucada dentro de si, e também tem uma criança linda, espontânea, feliz, saltitante. Só que qual que a gente alimenta mais sem querer? A criança machucada. E aí eu vou para as minhas relações, para o trabalho, para os colaboradores. Aí eu estou com um problema com meu pai e com a minha mãe que eu nunca resolvi. Aí o que eu vou fazer no meu negócio? Eu vou projetar aquilo nos meus colaboradores, nos meus clientes. Eu vou esperar que meus clientes me deem algo que eles não podem me dar. Você compreende que é algo muito maior e que o resultado financeiro está diretamente relacionado a isso? Total. Eu ouvi uma frase outro dia, você atrai o cliente que você é. Isso, exatamente. Você fantástico. Atrai o cliente que você é. É forte isso, né? É muito forte. E você traz as pessoas que vão validar o que você pensa sobre você. Então, se eu acredito que eu não sou boa o suficiente... Ontem eu até estava dando uma mentoria para umas alunas minhas e eu falei para elas, né, que eu tive uma situação no passado onde eu aumentei o ticket de um produto meu. E aí foi assim, a primeira pessoa que eu vendi e eu falei, pô, que legal, consegui, foi tão rápido, foi tão fácil. A mulher dormiu, outro dia ela acordou e falou, desisti. E eu falei, o que aconteceu? Aí eu fui para a autorresponsabilidade. Falei, o que em mim contratou essa pessoa para me invalidar? E aí eu percebi que eu não estava seguro o suficiente. Daí fui fazer minha tarefinha de casa. Não, pera lá, o que tem meu aqui? Quais são os meus resultados? Quais são os meus depoimentos? Quantas vidas eu transformei? E quando eu fiz a minha tarefinha de casa, eu voltei a confiar em mim. A próxima venda, eu fiz um valor maior também só para testar a minha segurança e vendi em 5 minutos. E a menina fez na hora o pagamento e está comigo até agora. Isso tem uma coisa que a gente não pode perder, a confiança, né? Confiança é muito importante, né? É um atributo muito importante, porque se você não acreditar em você, primeiro ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar, Então é muito difícil mesmo. Eu fico pensando, você estava falando da outra pessoa, né? De você entender quem você é e não ligar para o que os outros pensam, porque muitas vezes isso acontece na própria internet, né? Isso acontece na internet. Você é julgado, as pessoas falam de você. Na verdade, você acaba se incomodando com aquilo que você talvez realmente sinta que você é. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você está acima do peso e a pessoa te chama de gordo e você fala assim, eu nem estou tão gordo assim, estou só acima do peso. Mas se você acha que você está gordo, você vai sentir o impacto. Isso. Né? Você se incomoda com o que você é. Mas o que eu falo, você não pode deixar ninguém abalar sua confiança. Muitas vezes, inclusive, quando você é julgado porque está fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa fora da média, e aí as pessoas aproveitam da sua fragilidade, da sua falta de confiança para te atacar e para realmente ver que você não, você não é aquela pessoa que você acha que você é. Mas quando você tem confiança, nada te abala. Mas precisa desenvolver a confiança. Precisa desenvolver a confiança. E você sabe que tem uma lei, tem uma teoria chamada as leis do espelho, tá? Que comprova isso mesmo que você está falando. Que, na verdade, quando alguém fala algo para mim e aquilo não me toca, isso é do outro. Quando alguém fala para mim e aquilo mexe comigo, isso é algo que eu tenho que trabalhar. E é muito massa isso que eu falo. Olha que liberdade que nos dá. Não me toca, tá falando muito mais sobre outros do que sobre mim. Me tocou, tá falando sobre mim do que sobre o outro. Marca terapia, vai atrás, entendeu? E isso para mim é liberdade, porque liberdade é autorresponsabilidade. Aí eu não terceirizo mais nada para ninguém. Não é o mundo que está sendo cruel comigo. Eu que estou usando as pessoas, e eu me arrepio de falar isso, que eu acho muito forte. Eu estou usando as pessoas para trazer uma informação valiosíssima que vai fazer com que eu tenha uma baita evolução.
Isso é muito legal, você falou um negócio muito legal, eu até me coloquei na posição, uma vez me falaram que eu era, mano, o Johnny é muito exagerado, faz muita coisa, eu falei, lá, eu gostei, falei, lógico que eu sou exagerado, pô, um cara para fazer um evento nos Estados Unidos, um evento na Disney, faz um evento de Oscar, R$1 milhão, faz três eventos grandes, um evento com mais de 3 mil pessoas, eu quero mais é que ser exagerado mesmo. Eu gostei, mas eu acho que a pessoa tentou falar no jeito no jeito pejorativo. Mas é o que você falou, quando não atinge você é muito mais sobre a pessoa do que, putz, eu não consigo fazer o que ele está fazendo. Então é melhor eu falar dele do que falar de mim mesmo. Por que eu não consigo? E aí tem outra frase que eu gosto, nada tem significado até que eu dê um. Nada tem significado até que eu dê um. Então, qualquer coisa que chega para mim, eu tenho poder. Como eu vou significar isso? Nossa, eu vou significar isso como um negócio fantástico, igual você fez. Nossa, eu sou exagerado, que massa, entendeu? Gratidão pelo elogio, amigo. Valeu, amigo. Tudo tem um significado. O que pode ser? Isso pode ser um copo cheio de água ou um copo com pouca água. Exatamente. Cada um tem um significado. Exato. Nossa, muito foda, muito legal. Paulinha, uma coisa que eu ouvi falar também é sobre transição de carreira, né? Tem muita transição de carreira por questão de crenças, é isso? Não, por questões sistêmicas. O que acontece? Existem algumas pesquisas dentro da filosofia sistêmica que comprovam para a gente que a maioria das primeiras profissões das pessoas, da maioria das pessoas do planeta, tem a ver com ou a pessoa está fazendo porque o pai não fez, a mãe não fez. Vamos supor, eu tenho uma cliente, inclusive. Minha mãe nunca foi empresária. Isso, o pai dela não conseguiu ser engenheiro. E ela foi fazer engenharia pelo pai. E aí ela entrou em depressão, ficou mal, não conseguiu exercer a carreira e hoje ela tem uma carreira em marketing e ela é extremamente feliz e realizada. E isso é muito comum, fazer por alguém da família que não conseguiu fazer. Né? E também existe a gente seguir a profissão clássica da família. Vocês, por exemplo, você, Carla, né? Você é a Carla, que falam, eu adoro o discurso de vocês, que vocês são sucessores e não herdeiros. Gente, isso é fantástico. Herdeiro mimado, sucessor é treinado. Herdeiro treinado. Você mima, sucessor você treina. Muito fantástico isso. E eu vejo que vocês têm prazer no movimento que vocês fazem, mas vocês fizeram um movimento de construção de influência, de marketing e de agregados dentro da contabilidade. Né? E por mais que vocês, por exemplo, vocês tivessem seguido a tendência da família da contabilidade, vocês fizeram algo a mais e algo maior com a própria trajetória. E isso é o que eu chamo de propósito. No sistêmico a gente pensa assim, missão é quando eu copio coisas da família ou eu faço por alguém, então é pesado. Como que eu sei que eu estou fazendo uma coisa em função da família e não por mim mesmo? Quando é pesado, quando eu não tenho resultado, quando eu corro atrás do próprio rabo, tem muito esforço, o resultado é pequeno, tem altos e baixos, e isso caracteriza que você tem um problema sistêmico. Tá? Agora, quando você está fluindo igual vocês fluem, quando é gostoso, que você vê que tem prazer, que tem alegria, que o dinheiro começa a vir sem esforço. O esforço do trabalho é uma coisa, mas não aquele esforço pejorativo de parecer que nada e morre na praia. Difícil, Quando está fluindo, você está no propósito verdadeiro, que é você já livre dessas questões pesadas de crenças e questões familiares, impulsionando a vida. Só que a maior parte das pessoas não sabe que tem esse laço inconsciente com os padrões familiares. E é por isso que entra a constelação familiar como uma ferramenta de transformação. Muito bom. Explica um pouquinho para mim, Paulinha, como que funciona a questão da constelação familiar. Eu sou um cara leigo, já ouvi falar, mas assim, nunca fui a fundo entendendo o que realmente é e como isso pode impactar, né? O Bert Hellinger, que é um alemão, que observou o que ele trouxe depois como constelação familiar, ele gaguejei, calma. Ele observou que tem 3 leis sistêmicas que elas são leis naturais da vida. Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei natural da vida. Se você não acredita na lei da gravidade e pula do 17º andar, se você não acredita, vai voar? Não adianta nada. Vai cair, vai morrer, né? Só se estiver sonhando. Exatamente. Às vezes eu sonho que eu sou Superman, às vezes eu sonho. Ou se estiver lá na África pulando do negócio. Uma cordinha e é só amarrar no pé e vai. Caso contrário, você vai morrer, né? E ele percebeu, na verdade, que existem 3 leis que comandam a gente o tempo inteiro. Que é a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Tá. Ordem tudo tem o seu lugar. Então, tem o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, primeiro CNPJ, segundo CNPJ. Gente, se você teve um outro CNPJ que você não conta, coloca todo o seu exercício assim, ó, que muda a vida empresarial. Olha lá o site, ó. Qual é o exercício? É fantástico. Você colocar todos os CNPJs em ordem cronológica, só para você olhar para a ordem cronológica e não esquecer de nenhum.
Isso faz uma diferença surreal. Meu Deus. Ninguém imagina isso, tá? Eu tive uma trava em 2017, eu nunca esqueço. Parou, sabe? Travou tudo. Não tinha cliente, não tinha nada. Fui fazer uma constelação, coloquei os meus CNPJs que eu tinha, coloquei uma pessoa representando meus clientes ficavam de costas para mim, o dinheiro ficava de costas para mim e as minhas empresas paradas. E aí eu lembrei que meu pai tinha me emancipado. Você tinha um outro CNPJ? Eu tinha o CNPJ que estava faltando. Quando eu coloquei o CNPJ, o dinheiro virou, começou a me olhar. Os clientes começaram a olhar, claro, isso depois teria que explicar como é que funciona isso na prática. E 2 semanas depois eu comecei a fechar contratos que eu nunca tinha fechado, mudei de casa, Nossa, foi um negócio louco, porque são pequenos ajustes. E o Bert percebeu que esses pequenos ajustes, eles acontecem simplesmente você tendo consciência de que essas leis existem. Então, ordem, tudo tem o seu lugar. Pertencimento, tudo que existiu conta. Então, por exemplo, não existe ex-marido, ex-namorado. Fica a dica. Porque tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Não existe ex, né? Não existe ex-CNPJ, ex-chefe. Existe o primeiro, o segundo, o terceiro. Tudo fez parte de alguma forma da sua história. Isso. Que é aquela honra. Por algum honra. motivo, né? Você lembra que o nosso amigo lá falando qual que é a empresa que... Rolls Royce, não? Como é que é o nome da empresa que apagou toda a história do Instagram e criou uma nova marca? Uma empresa de carro? Esqueci o nome. Não é a... Não sei qual que é que você está falando, esqueci o nome. Mas apagou toda a história. Isso tem consequência, porque apagar toda a história é a nossa maior base. É através da nossa história, tanto de origem como a nossa história pessoal, nossa história de vida, nossa história profissional, que dá força para a gente crescer. E de uma forma bem sucinta, né? Mas dizem que também não tem ex-filho, né? Ou seja, não. Se você tem uma perda gestacional, ou seja, você tem que sempre honrar a pessoa que de alguma forma passou na terra ou no ventre, né? Da mãe, eu já vou falar. Isso é uma das coisas que mais impacta na vida profissional e financeira das pessoas, tá? Os abortos não contados. Assim, de uma forma absolutamente profunda e determinante. Por quê? Porque, na verdade, cada um que existiu tem um lugar. Eu mesma, né, minha mãe ela teve um aborto antes de mim e um aborto depois de mim. E eu me considerava filha única. Todo mundo considerava filha única. Minha mãe mesmo me considerava filha única, meu pai também. E eu vivia perdida na vida. E perdida mesmo. Tipo, parecia que eu estava sempre procurando alguma coisa, eu não encontrava aquela coisa. E quando eu entrei em contato com isso, com as leis, Paula, mas tem um monte de gente que prospera e que não tem essa consciência. Sim, mas muitas vezes a pessoa tem uma depressão ou ela tem uma obesidade, ela não consegue emagrecer e que está ligada a uma perda gestacional. Então é muito legal porque o Bert Hellinger descobriu que através dessas leis, de uma forma muito simples, tá? Porque a constelação é algo simples, é trazer a consciência a algo que estava ali meio turvo, era trazer a consciência algo que estava turvo ou inconsciente, e a partir do momento que você traz algo à consciência, você já constelou. Então, às vezes eu falo assim, você precisa fazer uma sessão, precisa juntar um monte de gente para você constelar. Não, a gente está aqui conversando, às vezes um insight que você teve, que fez com que uma lei dessa fosse trazida à tona, algo foi colocado no lugar. Você incluiu alguma coisa naquele momento que a gente estava conversando. Ou você reequilibrou uma dinâmica de dar e receber, que é a lei do equilíbrio, nesse momento você constelou. Então é fantástico, porque, por exemplo, estou numa mentoria empresarial. Estou conversando com uma pessoa, a gente está tomando uma decisão. Se vai contratar alguém, se não vai contratar alguém. Estamos tomando uma decisão. Se vai abrir uma sede nova em algum lugar, se vai abrir uma filial, se vai, enfim, tomar uma decisão de fazer tomar um crédito para poder investir. No momento que a gente está fazendo essa tomada de decisão, a gente percebe primeiro qual é a verdadeira intenção, a intenção real. Porque a maioria das vezes a intenção está na dor. Então, quando a gente tira a intenção da dor e a gente coloca ela na luz, na consciência da pessoa, toda decisão dá certo. E esse é o grande diferencial da constelação, inclusive nos negócios. Porque a gente consegue tirar aqueles pontinhos cegos que era dessas questões até de criança machucada, de uma demanda de um relacionamento, de um trauma, e a gente consegue fazer toda a tomada de decisão acontecer de uma forma ainda mais potente, com bastante consciência. Tá ficando claro? Tá ficando claro. Tá. Até eu tô com uma curiosidade, a gente fala muito sobre trabalhar isso para você poder achar o resultado, achar as coisas que eventualmente não deram certo. E para, por exemplo, identificar quando uma pessoa dá muito certo. Exemplo, essa pessoa está dando muito certo, essa pessoa está tendo muito resultado, ela é uma pessoa família, ela tem dinheiro, as coisas estão dando certo.
existe também esse diagnóstico de crença, de mentalidade, de constelação familiar para saber por que ela está dando tanto certo ou não? Ou não se faz? Faz mais em relação à pessoa que está... Legal, gostei. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. Porque, às vezes a pessoa fala assim, eu fiquei pensando, a gente fica muito focando no que podemos melhorar. E é normal, é isso mesmo. Mas e aquela pessoa que dá muito certo? Será que... vamos descobrir por que essa pessoa está dando tanto certo. Vamos lá, vamos ir atrás da família. Como que é seu pai? Como que é sua mãe? Dá para entender o que a pessoa passou ou não? Hoje a gente normalmente se foca mesmo nos desafios. Não, a gente acaba trabalhando mais os desafios, porque dificilmente alguém procura ajuda se não estiver passando por algum movimento de dor e tudo mais, né? Mas já fez alguma vez alguém que falou assim, essa pessoa está dando muito certo. Deixa eu tentar entender a cabeça dela ou da família, ou pelo que ela passou, para ver por que ela está dando tão certo. Porque com um resultado certo, a gente consegue modelar para uma pessoa que talvez não está dando certo. Sim, né? Isso é uma coisa que, de repente, pode virar até um estudo, né? Fazer um estudo de caso, muito legal. Pensei nisso agora, porque tem muita gente que está precisando de ajuda, né, Paula? Eu fiz isso no final de semana do Fire, tá? É? Olhando vocês. Que gostoso, que legal. Uma das razões que eu tomei a decisão, inclusive, de entrar no Fire Club foi porque eu vejo verdade em vocês. Eu vou chorar. Eu sou uma pessoa emocionada, eu choro bastante. Eu gosto, eu também sou assim. Eu choro de gratidão, assim. De felicidade. Os virginianos, né? Não sei se tem a ver. Eu sou de 8 de setembro. Você é de 6 de setembro. Você é de 6? Nós vamos fazer festa junto. Olha... Falaram que as lendas... Fala que lenda nasceu em setembro, mas eu sou guerreiro. Putz, eu sou lenda, então desculpa. Meu Deus, caramba. Mas uma coisa que, assim, eu valido muito com vocês e que fez... uma das razões que me fez tomar a decisão de ficar mais perto, de ir pro Fire e tudo mais, foi, primeiro, ver que vocês são de verdade, mesmo, porque eu vejo humildade, eu vejo presença, eu vejo propósito de verdade em vocês. A família tá sempre junto. Né? Eu tenho uma fã que eu amo de paixão, que a gente, nossa, eu me sinto tão abençoada por ela, sabe disso, né? Vou chorar. E ter convivido esses 3 dias lá com vocês, tem que respirar, que senão eu choro mesmo, calma. Ter convivido esses 3 dias com vocês, eu fiz exatamente isso que você falou. Por que eles têm tanto sucesso? Por que eles estão crescendo e vão crescer muito mais? Que, no meu ponto de vista, é só o começo dessa jornada de contribuição que vocês estão fazendo e que eu me sinto extremamente honrada de fazer parte desse ecossistema. Porque vocês honram pai e mãe. Entendeu? E Bert Hellinger tem uma frase que diz: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica e multiplica. Então, quem toma os pais, quem olha para os pais com carinho, com respeito e com essa postura... que sabe ser filho e sabe também no momento de ser sócio, com bastante... essa relação de confiança e de respeito. Não tem como dar errado. Então, vocês são dignos de modelagem, tá? Sistemicamente falando. Eu sempre ouvi, né? Quem honra pai e mãe tem sucesso, né? Ou seja, tem que honrar mesmo os nossos pais. E a minha mãe tá aqui hoje, mãe! Linda! Só que tem uma deturpação no honrar pai e mãe, tá? As pessoas acham que honrar pai e mãe é cuidar deles na velhice. Honrar pai e mãe é evoluir, enriquecer e transbordar. Para mim, o verdadeiro propósito da vida, isso é uma frase que eu falo que Deus mandou um dia na minha cabeça. E eu falei, é isso. Todo mundo deveria ter isso como um foco da vida. O verdadeiro propósito é evoluir, enriquecer e transbordar. Nós estamos transbordando aqui com esse podcast, né? O enriquecimento ele é necessário, porque quanto mais dinheiro faz, olha o que a gente fez lá através de vocês, com a doação das bicicletas para as crianças, isso é transbordo. Né? Então é muito além da gente. Quem está transbordando hoje na minha vida é minha mãe. Já me trouxe maçã para transbordar, já me trouxe própolis, né, mãe? Tá cuidando de mim, Linda. É protetor solar, é tudo. Tu sempre tá cuidando da gente. Né, mãe? Por trás dos bastidores. Paulinha, eu queria te pedir para você deixar para as pessoas, tem muita empresária que assiste esse nosso podcast. Onde que a pessoa te encontra? Qual é o seu Instagram? São os seus canais de contato para a pessoa conhecer um pouco mais do seu trabalho? Tá, é o @paulacaçanhovaz, meu Instagram. E o meu YouTube, eu gosto muito de falar do meu YouTube, que eu tenho quase 500 vídeos lá, e vídeos, assim, muito profundos, que também é Paula Caçanho Vaz. E quem quiser conhecer um pouco mais, é um bom lugar para conhecer. Eu também sou bem disponível através do Instagram no direct, posso passar o WhatsApp e a gente... Paula Caçanho com 2 S's. 2 S's. Vaz, V-A-Z. V-A-Z.
VAZ, Paula Cassanho Vaz. E para você que está gostando desse podcast, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar esse vídeo. É muito importante que você faça isso para que o YouTube entregue mais esse conteúdo. A Paula, a gente vai entrar na questão da parte empresarial, né? Ou seja, ela é mentora para empresárias. E muitas vezes você que é mãe, mulher, tem muitos desafios do dia a dia, né? E você precisa de uma ajuda externa. Eu sempre falo que você precisa estar muito bem equilibrado e fortalecido o seu CPF para fortalecer o seu CNPJ. Não adianta você querer uma empresa saudável, bem-sucedida, se você não fortalece o seu CPF, que é você mesmo. Você tem que ser uma máquina, eles têm que cuidar da máquina que é o seu corpo, que é a sua mente, que é as suas questões financeiras. E você muitas vezes precisa procurar uma ajuda externa. Eu falo também de cuidar da sua espiritualidade, também é muito importante, acreditar em Deus e cuidar, ter uma ajuda externa, porque existe ainda muito preconceito, né? Quando a gente fala assim, não, vou procurar uma ajuda externa. Não, ajuda externa é papo pra louco, né? Isso é Ainda mais quando é com psicólogo, psicólogo, né? psiquiatra e tal. Mas quando você procura uma mentora que está envolvida com o meio empresarial, que vai te trazer resultado, vai te gerar mais dinheiro, mais lucro, para que você... E não é assim que ela vai focar no lucro, ela vai focar antes do lucro, ela vai focar em você primeiro, para você desbloquear e destravar as coisas que você tem aí dentro. Você muitas vezes é muito bom tecnicamente, poderia voar, mas tem muitas travas emocionais que te impedem de crescer. Paula, como que é o seu trabalho em relação à parte empresarial para as mulheres e também para os homens que queiram te contratar, queiram conhecer um pouco mais? Explica um pouquinho como funciona o seu trabalho. Tá. Sempre o primeiro passo é olhar para a pessoa como um CPF mesmo, né? A primeira sessão de qualquer coisa que eu faço é de reconfiguração sistêmica. A gente olhar a história de base, a história da origem, relação com pai e mãe, para poder trazer novos significados para isso, e também de olhar para a própria história, que eu falo que a maior fonte de recurso de qualquer pessoa é a própria história. É como se fosse um diagnóstico, você vai perguntando para a pessoa, ela vai falando, vai contando como é o relacionamento dela. Isso, e eu vou ensinando ela, dentro das 3 leis sistêmicas, como que ela pode olhar para a vida e isso se tornar algo mais leve, para que ao invés dela pegar o passado como trauma, como peso, como dor, ela consiga pegar o passado dela em todos os sentidos como uma força. E isso em uma sessão, 2 sessões, a gente já faz um trabalho que eu chamo de reconfiguração sistêmica, que é desse olhar. Depois é o momento da gente realmente olhar para os negócios, para aquilo que pode ser potencializado e também fazer tomadas de decisão com essa consciência diferente, né? Então eu faço exercícios com a pessoa, tem muito espaço para fala, porque o que eu percebo dos empresários? São muito solitários, né? Empresários e empresárias têm muita força técnica, têm muito saber, têm muito recurso, mas muitas vezes fica com tanta confusão mental que acaba, inclusive, não colocando as coisas em prática ou coloca as coisas em prática de forma confusa e o resultado poderia ser muito melhor. Então, eu sou uma conselheira e uma mentora que, quando a gente está ali fazendo esse acompanhamento da mentoria, necessariamente a gente vai colocando primeiro a pessoa no lugar e depois fazendo as coisas dos negócios acontecerem. A pessoa, por exemplo, não pode se auto-sabotar? Exemplo, você chega e fala assim, como que é a sua relação com sua mãe, com seu pai? Maravilhosa. Tal. E aí a pessoa, na verdade, tem uma relação super ruim. Não acontece isso ou não corre risco disso acontecer? Acontece, mas assim, primeiro que quem chega para um trabalho comigo, eu falo que as pessoas que chegam, que dão conta de estar comigo, porque eu sou bem intensa, a pessoa ela também é intensa. Ela tem uma necessidade de algo mais profundo. É muito difícil alguém chegar para mim e ser raso. Então, essa é uma primeira questão. Inclusive, se chegar alguém que está buscando algo mais superficial, eu já encaminho para outro tipo de profissional, porque não é comigo que a pessoa deve ficar. Porque senão ela vai morrer. Não morrer é brincadeira, né? Mas aí vai ser muita coisa para ela. Só que, por exemplo, se a pessoa ela fala que ela não tem uma questão com pai e mãe, a primeira coisa que eu vou falar para ela é que todo mundo tem questão com pai e mãe, não tem como. Porque todo mundo tem algum questionamento, todo mundo tem algum trauma de infância, todo mundo tem, inclusive, pesquisas que comprovam que todo mundo tem rejeição, todo mundo tem abandono e todo mundo tem culpa. Por questões que a gente passou na barriga da mãe de 0 a 3, de 3 a 7. Então, se ela falar isso, tudo bem, ela pode acreditar nisso, mas em algum momento, dentro das nossas reconfigurações, a gente vai chegar numa questão dela e vai limpar e resolver, né? Hoje, quais são os resultados que as empresárias buscam quando elas te contratam? Ou seja, eu estou buscando qual tipo de resultado? Elas já chegam com a dor, elas já chegam com a solução que elas buscam? Paulo, eu busco te contratar porque eu tenho essa dor, mas eu
Eu quero atingir esse resultado. Por que elas te procuram? 90% chega querendo aumentar faturamento e mudar a parte financeira. 90% chega. E a maioria a gente acaba trabalhando principalmente relacionamentos e especialmente relacionamento de casal, fazendo ajustes nisso, que é um trabalho de reconfiguração do olhar da família. Tanto que o meu slogan é, né, triplicar o faturamento sem perder saúde e família, e acaba realmente sendo isso. A hora que a gente vai para começar a fazer os trabalhos de aumento de faturamento, primeiro a gente olha família, filhos e saúde. Quando você fala em família, uma vez eu ouvi dizer que a família mesmo é marido, mulher e os filhos. E que os pais não são família, são parentes. Isso é um estudo, é verdade? Existe isso mesmo? A Bíblia diz isso, né? Bert Hellinger trouxe isso. Bert Hellinger foi padre, né? E a constelação familiar ela é muito bíblica. Mas não tem nada a ver com religião. Inclusive, isso é uma pergunta que as pessoas fazem. Não tem nada a ver com religião. Mas o que acontece? A partir do momento que você sai do pai e da mãe, ou seja, que você se tornou um adulto, 18 anos, 20 anos, hoje em dia 40 anos. Tá meio complicado o negócio. Mais tarde, né? Mas a hora que você vai casar, o movimento de vida é você ir pra frente. E pra frente é você cuidar da sua vida, você cuidar da sua família, você cuidar dos teus filhos. E pai e mãe, tanto que na Bíblia está escrito, deixai a sua parentela, né? Mas assim, pesquisa sobre isso, não sei se tem alguma fundamentação além da filosófica que possa falar sobre isso, né? Mas muitas pessoas acabam cuidando dos pais como se fossem pais dos pais. E essa que é a grande desordem, entendeu? Porque uma coisa é você ter um relacionamento com seus pais. Eu acho que não precisa não ter relacionamento com seus pais, mas de qual lugar que você está tendo um relacionamento com seus pais que vai fazer toda a diferença. E muitas vezes o problema que a pessoa tem na vida, inclusive em relacionamento de casal e com colaboradores, tem a ver com estar no lugar errado na família de origem. Ou seja, tudo tem um sentido. Sempre. Paula, me conta um pouquinho agora de você. De você como pessoa, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, o que você mais gosta de usar como passatempo. Olha, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu estou fazendo aqui. Que bom que esse podcast está sendo aqui em Joanópolis, porque eu já escolhi um cantinho ali, super legal. Hoje eu já alimentei um cavalo, conversei com os cachorros, fiz yoga no mato, eu gosto de viajar. Muito legal. Eu gosto de fazer yoga, né? Não, tem gente que não gosta, por incrível que pareça. Pior que é verdade. E eu adoro viajar e trabalhar junto, entendeu? Então eu estava ali com uma ótima internet, dei aula de lá, com grilo cantando, galo cantando de manhã, e eu atendendo com mato. Então eu adoro isso, gosto muito de fazer yoga. Estava até te contando, né? Eu comecei a tomar cacau, que tem uma filosofia do cacau medicina, que é utilizado para fazer meditação guiada. Então eu faço minha meditação de manhã tomando meu cacau, leio meu devocional e tudo. Então isso para mim é muito legal. Antes de eu conhecer vocês, eu já acreditava no lema do CPF antes do CNPJ, daí vocês me trouxeram a frase que eu falei, cara, eles traduziram aquilo que eu mais acredito, né? Não existe CNPJ forte se não tiver o CPF forte. Isso. E isso mudou completamente a minha vida, esses autocuidados, esses pequenos detalhes, né? Adoro tomar sol, adoro água do rio, água da praia, água da piscina, água de beber, água de jogar na cabeça. E gosto muito de cantar. Eu tenho uma mãe que... Minha mãe foi backing vocal do Tim Maia. Você tem cara de cantora mesmo. Tenho. Você ficou sabendo que eu cantei nas Maravilhas lá? Paguei mó mico. Fiquei sabendo. Você saiu na mídia. Saiu na mídia. A gente causou lá, foi super legal. Mas a minha mãe, ela foi backing vocal do Tim Maia, da Alcione. Minha mãe, ela tem uma voz fantástica. E eu herdei, né, um pouco desse talento dela. Meus pais cantavam Índia para eu dormir. Índia, seus cabelos. Família meio disruptiva, né? E esses são meus hobbies. Gosto muito de tudo isso. E amo trabalhar e estudar. Se deixar, assim, eu só viajo para fazer treinamento de desenvolvimento pessoal e espiritual. A gente tá junto lá no Fire Club e eu te vejo muito intensa em tudo que você faz, né? Você fala que você chora, mas é muito legal ter pessoas com tanta energia assim, pessoas que se doam, que gostam, que acreditam. Então, assim, Paulinha, saiba que a gente tá junto ali com você, a gente torce muito pelo sucesso de todas as pessoas que estão. Você, na sua entrega
é genuína, você é real, você é de verdade, você tá ali vivendo a parada. E pra gente é um prazer muito grande ter pessoas com a gente, pessoas com energia. A gente montou junto uma bicicleta recentemente, que o piloto não foi muito audacioso, capotou em cima da bicicleta. E são esses momentos que conectam a gente. Então é um prazer ter você com a gente no grupo. Eu quero que empresárias mais te conheçam, né? Empresárias te conheçam. E para a gente finalizar esse podcast, eu queria entender qual que é a sua visão. Ou seja, onde que você quer chegar? Visão, assim, não nada muito subjetivo. Eu gosto de coisas tangíveis, porque daqui esse podcast é um compromisso. Daqui 2, 3 anos, você vai assistir esse podcast e falar, olha, eu consegui. É isso que eu queria. Eu quero ter um número X de clientes, eu quero alcançar um número X de faturamento, eu quero aumentar, expandir para tais lugares. Qual que é a sua visão? Assim, uma visão faraônica, assim, como você quer chegar realmente? Bom, visão faraônica é realmente alcançar centenas de milhares de famílias com essa visão sistêmica, porque eu vejo muita transformação. Mas em termos de números, o que eu visualizo para 2 anos é ter 1.000 alunos dentro de uma base de trabalhos online e presenciais. É faraônica, porque embora eu já atendi 1.000 alunos, foi em 10 anos, né? Então agora 1.000 você quer ter recorrente, praticamente recorrente ali, né? Recorrente. E também ter os eventos presenciais. Quero ser parte da MLS. Muito bom. Isso para mim é uma visão muito, muito forte. Foi por isso que eu me aproximei desse ecossistema. E quero ser consteladora empresarial de pessoas que eu gosto muito, como você. Obrigado. E pessoas que também contribuem para outras pessoas, porque eu acredito que se eu puder auxiliar pessoas que multiplicam propósitos, que mesmo que eu fique nos bastidores, porque eu não me importo de ficar nos bastidores, mas saber que através desse trabalho, muitos, milhares, centenas de milhares de pessoas vão ser impactadas, porque isso vai ser exponencializado, isso para mim me aquece o coração de uma forma absurda. Assim. Tenho metas financeiras e tudo mais, mas para mim essa questão da multiplicação, eu sei que sozinha eu não vou conseguir. Eu tenho minha meta de time, tenho minha meta de eventos e tudo mais, mas eu acredito que através de outras pessoas que também têm propósitos grandiosos, eu posso contribuir mais. Perfeito, Paulinha. Obrigado. Você que está assistindo esse nosso podcast, não deixe de se inscrever no canal, deixa seu like, cara, comenta, segue a Paula novamente, Paula Cassanho Vaz. Cassanho com 2 S's, V-A-Z. Paula Cassanho Vaz, ela é mentora, ela é psicóloga, ela é consteladora familiar e empresarial, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa boa e é uma empresária muito boa, pode te ajudar muito a você entender muitas vezes coisas que você não compreende agora, mas que estão aí dentro e que você precisa daquele potencializador, daquela pessoa que vai te dar uma direção. E essa pessoa é a Paula. Paula, muito obrigado, viu? Tamo junto. Você que esteve conosco aqui no podcast JMCast, temporada de verão. Obrigado por tudo. Tamo junto. Vamos acabar com chama? 1, 2, 3, chama! Uma salva de palmas!